aqui. O que eu faço? Foi? Eu parei. Não, ainda. Já tá? Já ao vivo? Tá, deixa eu conferir. Mas pode põe de novo, tá? Boa noite, graça e paz. Com alegria que nós estamos aqui nessa noite, falando com vocês. A gente sabe que nós estamos num momento muito difícil na nossa vida, momento esse que nós estamos em quarentena nas nossas casas, tendo assim, que guardar esse período com cuidado, com responsabilidade. Sabemos que o mundo todo ele foi atingido por essa pandemia e é uma coisa extremamente perigosa, uma coisa que nós devemos realmente observar, obedecendo assim as autoridades. Sabemos que nós estamos impedidos, às vezes, de nos reunir como igreja num local de culto, mas nós sabemos que nós que somos servos do Senhor Jesus, nós somos a igreja. Aonde quer que nós sejamos, nós somos a igreja, os discípulos de Jesus, aqueles que foram enviados pelo Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos aqueles que me acompanham lá na Capela Ecumênica da UFRA, no projeto Palavra e Foco. É uma alegria de nós podermos estar novamente juntos, impedido de estarmos reunidos lá, mas não impedido de estarmos aqui e podermos ter essa conexão com os outros e podermos assim estar falando da Palavra de Deus, tendo um momento de intercessão, um momento de oração. Sabemos que é um momento muito difícil que nós estamos vivendo. É um momento que as pessoas estão extremamente apreensivas, preocupadas, elas estão ali muitas vezes, sem saber o que fazer, que direção tomar, mas nós sabemos que essa epidemia, essa pandemia agora, que atingiu todo mundo, é alguma coisa que deve realmente nos fazer olhar para o único lugar que nós devemos olhar, que é para Deus, para o Senhor, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E eu gostaria de iniciar esse momento convidando você a um momento de oração. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13, o seguinte: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão lá abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. É claro que quando fala neste lugar, estava falando do templo, da casa do Senhor. Mas agora nós somos casa do Senhor. Onde quer que nós invoquemos ao Senhor, nós podemos ter a certeza que Ele está presente. E é momento de nós estarmos olhando para o que a palavra de Deus diz. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus promete que Ele estaria perdoando os pecados, ouvindo a oração e sarando a terra. Eu convido você, aonde você está, na sua casa, nesse momento, você possa estar orando ao Senhor, pedindo que Deus possa estar abençoando a cada um de nós, nos protegendo, nos guardando, como também dando sabedoria às autoridades, para que as autoridades possam descobrir a solução, que Deus possa iluminar na sua graça comum a solução, nós podemos dizer, para essa pandemia, e que as pessoas possam ser curadas e que todo esse transtorno causado, certamente não apenas na saúde das pessoas, mas na economia do país e do mundo, possa ser sanado e que Deus possa verdadeiramente curar a nossa vida, a nossa terra. Vamos estar orando então? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento clamar a Ti. A Tua palavra nos fala, Senhor, que se nós que somos o Teu povo, clamarmos a Ti, buscarmos a Ti em oração, Tu estaria ouvindo a nossa prece, Tu estaria ouvindo a nossa oração e vindo e sarando a nossa terra. Sabemos que nós temos pecado, nós temos feito muitas coisas que muitas vezes Te desagrada, muitas vezes nós somos omissos, muitas vezes fazemos coisas que não convêm, e nós temos agora Te pedir perdão pelos nossos pecados. Como Teu servo no passado, Daniel, orou, a nós nos cabe nos corar de vergonha, e nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós temos feito coisas que não convêm, e nós queremos pedir que agora nesse momento o Senhor possa estar na nossa vida, nos abençoando, perdoando os nossos pecados. Tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo.
São tantas vidas sendo atingidas, Senhor, por essa pandemia. Tantas vidas, Senhor, que têm ceifadas, Senhor, por esse vírus, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, onde quer que essas pessoas estejam, elas possam sentir a Tua presença, elas possam sentir o Teu toque, elas possam sentir a Tua bênção e que vidas sejam saradas, curadas, Senhor, e que esse momento de crise, esse momento de dificuldade, as pessoas possam olhar para o alto, possam olhar para o Senhor e possam ter a certeza que Tu és o Deus que age. Como diz a Tua palavra, que se o Senhor cerrasse os céus, de modo que não viesse mais a chuva, que se ordenassem os gafanhotos que consumisse a terra, ou se enviaste a peste entre o povo, nós somos convidados pelo Senhor a orar, a clamar e ter a certeza de que verdadeiramente o Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar 2 louvores. Quem está aqui comigo também é o Davi. Ele está sempre conosco lá na capela. Eu vou passar para ele e nós vamos estar cantando 2 músicas. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás pra sempre a nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Esses dois cânticos falam da ação de Deus na nossa vida, né? De Deus estar nos amparando, nos protegendo e nos guardando. Hoje eu gostaria de estar meditando na palavra de Deus no Salmo de número 46. Esse salmo fala que ainda que a terra e o mundo se transtornem, nós sabemos que Deus continua sendo Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir nesse salmo, Salmo de número 46, nós vamos estar meditando. Esse salmo diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E é interessante que aqui diz: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Ou seja, a voz de soprano, nós sabemos que é uma voz que tem que ser bem alta, né? Um tom bem alto. Ou seja, nós deveríamos cantar esse cântico e tudo isso que está escrito aqui de maneira bem alta, para que todos possam ouvir, para que todos possam saber acerca da nossa fé, daquilo que nós cremos. Assim diz a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve.
O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Quando nós olhamos para esse texto ele é muito bonito, muito propício para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de crise, um tempo que parece que as coisas estão fora do lugar, transtornadas. As pessoas se encontram dessa maneira, às vezes desesperadas, sem esperança. Mas esse texto vai nos mostrar algumas coisas muito importantes para que nós possamos encarar esse momento, de transtorno, esse momento de crise. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática, a palavra de Deus que nos inspira, a palavra de Deus que é o nosso guia, nos mostra o que nós devemos fazer e como nós devemos nos portar e o que nós devemos saber acerca de Deus e da sua palavra. Aqui, o primeiro versículo, de cara, nós vemos que o autor desse salmo já fala que Deus é refúgio. Refúgio é um lugar onde a gente pode se esconder, é um lugar onde a gente pode buscar abrigo no meio da tempestade e das dificuldades. Nós sabemos que esse momento é um momento de severa tribulação, onde as pessoas estão ali sofrendo, onde as pessoas estão passando por toda essa crise, e nós vemos que as pessoas chegam a um ponto até de estarem ali desesperadas, angustiadas, ansiosas por tudo que está acontecendo. Mas nós sabemos que no meio da tribulação, no meio da tempestade, Deus é o nosso refúgio. Não só refúgio, mas também ele fala fortaleza. E aí, quando nós pensamos na fortaleza, nós vemos que as fortalezas antigas eram feitas geralmente de um muro muito alto, um muro com uma espessura muito larga, e nós sabemos que aqueles muros serviam para proteger a cidade. Proteger, então, aqueles que estavam ali no alto comando, ou os reis, e nós sabemos que eles se refugiavam ali naquelas fortalezas, e muitas vezes eles se sentiam protegidos dos ataques e daquilo que poderia vir como adversidade contra a sua vida, contra a sua cidade, contra o seu reinado. E o texto diz essas duas coisas. Deus é refúgio, mas ele também é fortaleza. Mas não só isso, o texto diz também que ele é socorro. E no momento que nós estamos angustiados, que nós estamos em dificuldade, geralmente a gente quer um socorro, quer alguém que nos acuda, alguém que esteja conosco nesse momento. Nós sabemos que Jesus, o nosso Deus, é aquele que é socorro bem presente nesses momentos de tribulação. Algumas vezes, até mesmo lá nos estudos que a gente faz na capela, eu já falei algumas vezes sobre isso, que às vezes a gente não pode impedir de uma tempestade chegar. E a tribulação, nós podemos dizer que um dos sinônimos da palavra tribulação é tempestade. Nós não podemos impedir dela chegar. Como muitas vezes a gente vê em alguns países do mundo que tem furacões, tufões, e às vezes as pessoas não podem impedir que toda essa manifestação na natureza aconteça. Mas nós podemos nos preparar. Nós podemos estar ali nos guardando no momento que vem essas dificuldades, e aqui nós somos convidados a nos guardar no Senhor. Ele, então, é refúgio, fortaleza e ele é socorro. E aí o versículo 2, ele faz uma afirmação de fé. Ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Quando nós olhamos, então, para essa afirmação, ele diz que nós não precisamos temer, ainda que tudo, e essa palavra transtorno é como se tudo estivesse de cabeça para baixo, tudo estivesse fora do lugar, e ainda que as coisas sejam fora do lugar, ou de cabeça para baixo, ainda que a gente não veja, olhando ao nosso redor, tudo com normalidade, nós não precisamos temer, porque nós temos alguém que nós podemos nos refugiar, alguém que é a nossa fortaleza, alguém que é socorro no meio de toda essa dificuldade. Ele continua dizendo, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Muitas vezes aqui ele faz uma alusão aqui às águas. Nós sabemos que os próprios discípulos do Senhor Jesus, eles tiveram 2 momentos difíceis de tempestade. 2 vezes atravessando o mar,
nós vemos que uma então o vento era muito forte, né? E aí eles ficaram muito assustados e certa vez eles veem então Jesus vindo então na sua direção andando sobre as águas. Pedro então, né, duvidou daquele momento, pediu que se fosse o Senhor Jesus que ele pudesse andar sobre as águas. E ele então foi ao encontro do Senhor Jesus e foi possível andar sobre as águas. Mas quando ele percebeu que o vento era forte, ele teve medo e ele começou a afundar. Muitas vezes, ao olharmos para as circunstâncias, ao olharmos para o que está ao nosso redor, certamente muitas coisas podem nos assustar. Mas quando nós nos assustamos com essas coisas, é o momento que nós estamos afundando. E é por isso que nós temos que ter como alvo, olhar para o Senhor Jesus, porque é Ele que então faz com que a tempestade possa passar. A outra vez, eles também estavam atravessando o mar, e no meio dessa travessia veio uma tempestade muito forte. E o barco parecia que ia afundar. O barco parecia que não ia aguentar a toda aquela agitação do mar. E nós vemos então que eles estão ali preocupados e Jesus estava dormindo no barco. Eles chegam até a perguntar para Jesus se Jesus não se importava que eles estavam ali morrendo e passando sobre toda aquela situação. E Jesus vai lá e repreende o mar, repreende o vento e diz o texto que ali houve grande bonança. Mas a coisa mais importante que nós vemos ali é que Jesus estava presente naquele momento. Jesus fazia parte da vida deles. Jesus estava no barco. E quando Jesus está no barco, ainda que as ondas sejam fortes, ainda que aqui haja montes se estremecendo, ou seja, a gente vê terremotos, coisas assustadoras acontecer, nós sabemos então que se Deus estiver do nosso lado, certamente nós vamos passar por todas essas dificuldades. O versículo 4 ele diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, quando nós olhamos para o versículo 4, é uma palavra também de esperança, baseado naquilo que é a eternidade, que é o céu. Diante de Deus corre um rio, e esse rio alegra toda a cidade de Deus, ou seja, todos aqueles que estão ao redor de Deus, eles são atingidos então por esse rio. E quando nós vemos que esse rio traz justamente alguma coisa que nós precisamos nesse momento, que é a alegria. A alegria que não é circunstancial, a alegria que vem de uma única fonte, e essa fonte é Deus. É dele que vem a nossa alegria, é dele que vem o renovar para a nossa vida. Se nós acharmos que a alegria vem das coisas que estão ao nosso redor, certamente nós vamos nos decepcionar, certamente nós vamos estar ali sofrendo a frustração. Mas quando nós temos a certeza de que a alegria vem do trono de Deus, que alegra a nossa vida e que alegra todos aqueles que confiam no Senhor, verdadeiramente a nossa alegria ela não se torna alguma coisa passageira ou efêmera, ela se torna eterna, porque ela vem da origem certa, daquele que é o único que pode dar a alegria durável e a alegria que não se deixa levar, nós podemos dizer, pelas circunstâncias. Ele continua dizendo: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ou seja, esse rio que alegra a cidade de Deus, diz que Deus está o quê? No meio. Deus é o centro de todas as coisas. E diz então que aqueles que estão ao redor e que são atingidos por esse rio de alegria, eles não são abalados. E não ser abalado não quer dizer que nós não somos atingidos pelas circunstâncias, mas quer dizer que as circunstâncias não vão nos derrotar, elas não vão nos derrubar, porque Deus está conosco e Deus nos abençoa. E diz que Ele nos abençoa, esse antemanhã pode dizer anteontem, mas ele tem a conotação de ser alguma coisa do passado. É o Deus que nos abençoa desde o passado. É o Deus que vai nos abençoar hoje e nos abençoar eternamente. E quando então nós olhamos para esse texto fala justamente sobre isso. Ele diz aqui: bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O que tem acontecido é justamente isso. Nações estão ali bramando, abaladas, reinos estão sofrendo com tudo que está acontecendo. Mas nós vemos que o poder da voz de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. E quando nós olhamos para essa voz poderosa, é uma voz que, segundo o Salmo 29, traz consolo ao coração, traz a certeza de que é uma voz poderosa que penetra no coração humano, que traz o consolo necessário para a nossa vida. O versículo 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui nós temos duas figuras muito interessantes. Primeiro, o Senhor dos exércitos.
Nós sabemos que no tempo, então, do Antigo Testamento, haviam exércitos poderosos e havia ali uns comandantes. Muitas vezes os exércitos eram comandados pelos próprios reis, que ali se tornaram imperadores, senhores de impérios poderosíssimos. E nós sabemos então que esse texto diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, ou seja, ele está acima de todo e qualquer poder. Nós sabemos que hoje no mundo nós temos algumas nações poderosas, como Estados Unidos, China, Rússia, mas o Senhor dos exércitos, o Senhor todo-poderoso, o dono de todo poder, é o nosso Deus. E ele está no controle de todas as coisas. E diz que o Senhor dos exércitos está conosco. Ele não nos deixa sozinho, pelo contrário, ele está na nossa vida nos abençoando. E o outro lado fala o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da aliança. O Deus que tinha prometido abençoar Abraão, que abençoou Isaac, que abençoou a Jacó, é o Deus que é o nosso refúgio. É o Deus que nos insere dentro dessa aliança. É o Deus que tem compromisso com todos aqueles que um dia tiveram essa aliança renovada ou ratificada, nós podemos dizer, confirmada em Jesus. E quando nós olhamos então para esse texto, fala justamente isso: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ou seja, nós podemos nos refugiar naquele que tem uma parte conosco a partir da aliança que nós temos com ele. O versículo 8 diz: 20, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus é o Deus de graça, Deus é o Deus de misericórdia, Deus é o Deus que quer o nosso bem, mas nós sabemos que nós temos que olhar e saber que nada acontece por acaso. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós sabemos que ainda que nós sejamos assim passando por esse momento tão difícil de sofrimento, tantas vidas estão sendo ceifadas, nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo isso. Nada acontece por acaso. E nós vemos então que ele tem todo o poder. Muitas vezes existe ali a própria permissão de Deus. Ele não quer muitas vezes o mal sobre a nossa vida, mas muitas vezes ele permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida para que a gente possa se voltar para ele. Nós sabemos que ainda que exista toda uma campanha, todo um movimento literalmente de guerra. Aí a gente vê que até alguns já falaram que essa seria a maior crise existente no mundo depois da Segunda Guerra. E nós sabemos que é Ele que tem todo o poder, é Ele que permite determinadas coisas, ainda que Ele permita determinadas coisas, Ele também tem o domínio. Versículo 9 diz: Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Ou seja, nenhum poder desse mundo pode ir contra o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele que então vai pôr fim a todo esse movimento, a toda essa questão relacionada. Muitas vezes o homem, na sua chamada autonomia, se acha dono de tudo. E nós vemos que essa epidemia veio nos mostrar o quão frágeis nós somos. Nós não somos nada. Nós somos muito pequenos e nós dependemos inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. Nós dependemos daquele que tem o poder e que todos os exércitos do mundo, todo o poder do mundo, é como então um sopro nas mãos de Deus, é como um nada diante do poder de Deus. Versículo 10 é um desafio para cada um de nós. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nas nações, sou exaltado na terra. É um desafio nós nos aquietarmos nesses dias. Muitas vezes nós somos tomados pela ansiedade. A ansiedade traz tantas consequências na nossa vida, como a insônia, como nós não conseguimos viver o dia de hoje por causa da incerteza que nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas aqui ele nos convida: aquietai-vos, descansai no Senhor, né? Aquiete o seu coração, porque existe um Deus que é Deus. E ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso é muito importante, que você tenha essa consciência de que Deus é Deus e que Ele é exaltado entre as nações, Ele é exaltado na terra, Ele deve ser louvado e adorado. Muitas vezes o homem não entende isso e muitas vezes ele tenta viver a sua vida, seguir os seus passos sem se voltar para Deus. Mas nós sabemos que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é Deus. E quando diz que Ele é Deus, é que Ele é dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, e Ele é o Deus que está acima de toda e qualquer circunstância, por mais difícil que ela seja. Então, diante disso,
eu gostaria de convidar você a tentar colocar toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação diante do altar de Deus. Sabemos que a ansiedade é um problema que a gente tem que lidar, nem sempre é fácil. Eu fico ansioso, você fica ansioso, principalmente, né, nos dias de hoje, com tantas fake news, com tantas notícias falsas, ou de repente por você estar ali assistindo um jornal, um noticiário, muitas vezes nós somos tomados de notícias de tudo quanto é tipo. E aí nós vemos que nós estamos vivendo, né, um tempo onde a tragédia, a dificuldade dá ibope, dá dinheiro, e muitas vezes as pessoas só passam coisas que às vezes deixam o nosso coração apertado, deixam o nosso coração ainda mais preocupado diante de tudo aquilo que está acontecendo. Mas é importante que hoje você possa colocar toda a tua ansiedade. A palavra de Deus diz que lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. E aí é muito importante que nesse momento você possa colocar diante de Deus as suas preocupações e ter a certeza que ele é Deus. Versículo 11, mais uma vez ele repete, né, a expressão que se encontra, né, no versículo 7, a mesma frase. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é interessante porque ele repete isso. A mesma coisa que ele falou no versículo 7, ele fala agora então no versículo 11. Porque mais uma vez, nós precisamos saber disso. Que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E que Deus de Jacó é o nosso refúgio. E é muito importante que nós saibamos que nós não estamos sozinhos. Ele repete isso. Deus, o Senhor dos exércitos, está conosco. Você não está sozinho em meio a tudo isso. Certamente, você até pode se sentir isolado, né? Eu estava ainda ouvindo no domingo, né, a mensagem do reverendo Hernandes e falava justamente sobre isso. Você ficar em casa, né, na sua casa, depois de uma semana de trabalho, é muito bom você poder descansar, você poder estar ali usufruindo do conforto ou até mesmo de um momento de lazer. Mas você tem que ficar na sua casa, obrigado, sem ter que sair para lugar nenhum. Muitas vezes se sentindo sozinho, sem ter que ter nenhum tipo de interação com as outras pessoas. Isso às vezes traz uma angústia muito grande. Isso traz, às vezes, né, nós podemos dizer um sentimento de solidão. Mas aqui o texto fala, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está com você, aonde quer que você esteja. Ainda que você possa até ter que estar isolado de todos por causa de todo esse vírus. Mas Deus está com você. Também, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aí, quando nós olhamos, então, né, para mais uma vez essa afirmação, mostra justamente a necessidade de você buscar o refúgio, a proteção necessária em Deus. Deus é aquele que pode nos proteger desse vírus. Deus é aquele que pode nos proteger de toda essa circunstância. Porque se nós confiarmos nele, venha o que vier, aconteça o que acontecer, se minha vida está nas mãos do Senhor, nada vai ser diferente daquilo que está no plano de Deus. E é muito importante que você tenha essa consciência. Eu creio que esses dias vão ser dias que a gente vai ter uma oportunidade única de estarmos fazendo uma coisa diferente, porque a gente está acostumado às vezes a estar na nossa igreja, a estarmos em reuniões com várias pessoas. Agora nós estamos na nossa casa, com a nossa família, na nossa residência. É o momento de nós estarmos ali clamando ao Senhor. Nós temos essa oportunidade. Nós temos aí a bênção das redes sociais, que pode ser usado para o bem, para disseminar a palavra de Deus, para estarmos assim semeando a verdade do Evangelho àqueles que não têm esperança. E eu convido você, né, a que você esteja comigo e justamente com aqueles irmãos que têm participado lá do projeto Palavra em Foco na capela. Você é convidado a estar junto conosco toda terça-feira às 18 horas, né? Nós vamos estar então falando desse trabalho, dessa palavra, da palavra do Senhor. E aí o projeto Palavra em Foco visa justamente isso, o anúncio do Evangelho, a palavra do Senhor sendo estudada de maneira comprometida com a verdade, para que as pessoas possam conhecer de Jesus, para que elas tenham uma esperança renovada, né? Nós não estamos aqui simplesmente para falar de uma denominação ou outra, nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para levar a palavra de Deus ao seu coração, onde quer que você esteja. Então, eu peço a você que você possa compartilhar,
que você possa convidar outras pessoas. E na próxima terça-feira, às 18 horas, nós vamos estar aqui de novo, né, trazendo a mensagem do Evangelho. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar ali nos comentários essa dúvida. Nós vamos estar dispostos ali e pronto a te responder, a te ajudar ou no que for necessário. Se você de oração, alguma coisa, pode mandar. Nós vamos estar orando também pela sua vida, para que Deus possa te abençoar. Eu queria agora terminar esse momento, né, dessa live falando de algumas coisas que são importantes. Muitas pessoas elas têm falado de que é um absurdo ou que não deveriam se fechar as igrejas, mas eu lembro que eu falei isso no início, mas quero mais uma vez reafirmar. A igreja não é o lugar que a gente se reúne. A igreja não é o templo, que nós chamamos equivocadamente de templo. A igreja somos nós. Aonde quer que você esteja, você é a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo, que Ele habita na sua vida. E é importante que você possa, como igreja, continuar louvando ao Senhor, não desanimando nesses dias. A gente não sabe quanto tempo vai durar essa quarentena. Inicialmente foi pedido que a gente pudesse deixar de se reunir durante 30 dias, mas nós não sabemos até quando isso vai estar durando. E é importante que você possa reunir a sua família, ou você possa, ainda que você não tenha todos os seus familiares na igreja, tendo um momento de devocional, orando, lendo alguma coisa e tendo a oportunidade de poder crescer na graça. Nós temos aí também várias estão transmitindo o seu culto ao vivo e é o momento também de você poder estar ali assistindo juntamente com a sua família, não desanimando e sabendo que nós temos como cidadãos, como pessoas realmente corretas, obedecer às determinações. Então a gente sabe que não é para a gente ficar na rua à toa, não é para a gente ficar, né, saindo sem a devida proteção, a gente tem que se resguardar também e fazendo todas as orientações que o Ministério da Saúde e que a prefeitura local está fazendo para que a gente possa também se resguardar. Seria irresponsabilidade da nossa parte a gente achar, eu tenho fé, Deus vai me proteger. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos dá força, Deus é o médico dos médicos. Mas nós temos também que estar fazendo a nossa parte. Então é muito importante que você não deixe de fazer a sua parte, se guardando, se protegendo, vai na rua, fazendo a higienização necessária para que você não pegue esse vírus e também não venha transmitir a outros. E também o pessoal aí da terceira idade ou da melhor idade, né? Tem que ficar em casa, né? Deixa outras pessoas fazer para você, tem que se guardar, né? Não é hora da gente ficar brincando com uma coisa tão séria. Então é muito importante que você também possa pensar nessa coisa e estar assim, de certa forma, obedecendo tudo isso. Nós vamos terminar então, né, com mais uma oração. E eu gostaria que você pudesse estar inclinando a sua cabeça, fechando seus olhos, onde quer que você esteja, pensando em Deus, e Deus vai estar te visitando nesse momento. E logo em seguida, nós vamos estar terminando essa primeira live nossa e na semana que vem a gente então volta com vocês. Senhor, no nome de Jesus, como acabamos de ler na Tua palavra, sabemos que Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente nas tribulações. E nós queremos, Senhor, nesse momento colocar a nossa vida diante de Ti. Sabemos que o mundo, Senhor, está vivendo uma crise como nunca nós vimos, Senhor, na nossa geração. Uma crise muito grande. São várias pessoas que têm sido ceifadas e atingidas, Senhor, por esse vírus, que tem se tornado uma pandemia, Senhor, que tem atingido pessoas do mundo inteiro. E nós queremos te pedir que nesse momento o Senhor possa visitar todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, a nossa palavra, que estão conosco ao vivo ou que futuramente vão estar assistindo a esse vídeo, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando essas vidas. Toque nos corações, dê o conforto, dê a esperança. Se alguém já doente, infectado com esse vírus, sabemos que Tu és o médico dos médicos e que o Senhor possa curar, que o Senhor possa também, Senhor, na Sua graça, Senhor, dar sabedoria à medicina, aos médicos, às terapias, aos cientistas, para que eles, iluminados pela Tua graça, Senhor, eles possam descobrir a cura, Senhor, e que vidas
possam ser realmente, Senhor, poupadas, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nos dá, Senhor, nesse período, a esperança de nós sabermos que nós não podemos olhar simplesmente para as circunstâncias, mas que nós possamos olhar, Senhor, para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Te pedimos tudo isso e pedimos que cada um possa ter uma boa noite, possa estar abençoando os seus familiares, os seus queridos, Senhor, a tua igreja, que agora, Senhor, se reúne nas casas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, a cada uma desses que são a tua igreja, onde quer que esteja, e que essa igreja possa clamar a Ti, na certeza que Tu és um Deus que ouve a oração, que esse possa ser um momento, Senhor, de quebrantamento nosso, de nós podermos entender que nós precisamos Te buscar não apenas na crise, mas em todos os momentos, Senhor, clamando a Ti pelo avivamento genuíno que venha da Tua parte. É o que Te pedimos, é o que Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Uma boa noite.